Olá, meus queridos jovens, tudo bem com vocês? É um prazer novamente estar com vocês nessa revisão. Nós que fazemos parte da equipe de Geografia, aula 18.1, a revisão sobre migrações, ok? Vamos lá? Vejam só aí, ó. Globalizações e migrações 2 já, portanto, falamos especificamente hoje dos Estados Unidos, da Europa e de onde estão saindo as migrações, ok? E nessas regiões, quais são as reações que temos com relação a esses imigrantes? Claro que você tem uma tabela mostrando essas migrações que ocorrem dos Estados Unidos, quer dizer, para os Estados Unidos, desculpa, que é Ásia, México, América Latina e outras regiões. O Brasil não aparece aí, certo? Diante disso, podemos também perceber as migrações que vão para a Europa. E que nesses últimos 10 anos tem passado por um problema seríssimo, que é uma chamada crise humanitária. Só que em 2020 e 2021 veio esta pandemia. E esta pandemia do Covid-19 tem ofuscado as informações sobre as migrações ilegais. Parece que não está mais havendo imigração, né? Mas as migrações ilegais continuam existindo. Nós estamos falando aqui de migrações ilegais. Fiquem atentos a isso. Migrações ilegais. Tudo bem? Essas migrações têm um problema seríssimo com a cultura no Oriente Médio, que é principalmente os muçulmanos, que gerando o que é chamado de islamofobia. Por que isso? Por causa dos atentados que ocorreram nos Estados Unidos, em 2001, que vinha aí de alguns grupos terroristas, que provocaram também atentados na Espanha, na França, no Reino Unido, na própria Alemanha teve, e isso gera algo negativo para essas populações em alguns países europeus, tá? Portanto, xenofobia é a aversão que eu tenho ao novo. E dentro disso aí, essa xenofobia provoca também até com relação aos refugiados, que os refugiados, eles, por lei, eles têm garantia. A ONU, mesmo assim, esses refugiados muitas vezes não são bem aceitos, tá? Nós podemos observar que os refugiados tem até no Brasil, como está chegando os venezuelanos, mas nós vamos tratar depois, tá? Você fica agora aí com o seu professor, com a sua professora e, claro, por o que eu já percebi, 99,9% são professoras. A equipe toda, eu vi que só tem um professor, portanto, se tiver mais professores aí, homens na área com os jovens, se identifique comigo lá no grupo, tá? Eu gostaria de saber. Mas que bom que vocês estão em boas mãos, independente se são homens ou mulheres, são excelentes profissionais. Voltamos em poucos minutos com a correção. E aí? Tudo ok? Primeira questão que nós temos aí na telinha, ó. O UEL. Mas o que é o UEL, professor? Universidade Estadual de Londrina. Com certeza aí tem alguns descendentes de paranaenses que querem fazer, talvez, vestibular em Londrina. Lá ainda tem vestibular, não é? Lá não é Enem, tá? Só um pouquinho. Mas veja só que texto. Nós estamos falando de quê? De populações. Portanto, ó, assinale a alternativa que indica corretamente o processo que ocorre em áreas de perseguições religiosas, políticas ou ideológicas, guerras, conflitos políticos, falta de oportunidade de trabalho no local de origem, concentração fundiária. O processo, ó, que processo é esse? Ó? Atração populacional, você quer ir para onde tem
está tendo conflito? Claro que não. Aumento da taxa de natalidade? Também não. Natalidade é o número de filhos por mulher. Crescimento vegetativo? De jeito, maneira alguma. Tem tudo para ser a letra D, tá? Diminuição da taxa de mortalidade. Se eu tenho violência, conflitos, guerras, vai aumentar o número de mortos. Portanto, olha que questão fácil. Migrações populacionais, tá? Fácil, fácil, fácil. Número 2. Neste país, aproximadamente 30% dos filhos de estrangeiros são descendentes de um determinado grupo de imigrantes, somando mais de 7 milhões de pessoas. Eles já são a metade de todos os imigrantes constantes deste país. E também a maior parcela dos imigrantes ilegais. Talvez por isso a violência, o abandono e a perseguição aguardam os que ainda tentam entrar pelos 4.000 quilômetros de fronteira. Meu filho, essa questão está de graça. Por quê? Fronteira só tem duas com os Estados Unidos. De um lado é o Canadá, do outro é o México. E aí? Ah, mas professor, não é de onde você está pensando falando, o texto aborda a situação atual dos imigrantes, dos turcos na Alemanha, mexicanos nos Estados Unidos, brasileiro em Portugal, argelino na França, ou paquistanês na Inglaterra. Aí, meu filho, tu acertou. Também se não soubesse essa, né? Ou as questões boas. Eu não estou dizendo que é fácil, porque é questão de Enem, tá? Questão de concurso, vestibulares, ok? E aí? No Enem nós temos assim, ó, os efeitos da política migratória de Merkel. Quem é Merkel? A primeira ministra lá da Alemanha. Olha agora, ó, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2018. Em 31 de agosto de 2015, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, proferiu a emblemática frase que virou slogan da sua política migratória. Aqui está em alemão, não vou ler em alemão agora para não causar transtorno para os que dominam alemães, né? Vou deixar em português mesmo. Nós vamos conseguir. Em 4 de setembro de 2015, a crise de refugiados bateu com força à porta da Alemanha, quando Merkel permitiu a entrada no país de milhares de imigrantes retidos na Hungria. No total, a Alemanha recebeu quase 1 milhão de refugiados em 2015. Neste último ano, os ânimos no país vêm oscilando entre uma cultura de boas-vindas e rejeição. A popularidade de Merkel caiu e os principais partidos aliados do seu governo se distanciam agora da política de refugiado dotada pelo líder. Tá aqui em cima, mas dotada pelo líder, tá? Aqui, ó, mortalidade e natalidade na Alemanha, ok? Número de pessoas que morreram, que nasceram. Considerando a análise do dado no gráfico, uma razão para a política migratória adotada pela chanceler alemã é elevação do nível salarial, não tem nada a ver com isso. Redução dos custos trabalhistas, está fora também. Recomposição da população ativa, até que pode ser. Importação de operários qualificados, não está dizendo aqui que é qualificado. Recomposição da população economicamente inativa. Inativa é aposentado, ou então crianças. Portanto, ficou só com a letra C. Super fácil, tá? Questão 4. Os imigrantes brasileiros enviaram 7 bilhões, imigrantes que estão morando fora, ao país a partir dos Estados Unidos em 2006. Faz tempo, agora é mais. Do jeito que agora o dólar está alto, segundo o estudo do BID, obtido pelo Financial Times. Assim, os brasileiros só perdem para os mexicanos, que enviaram 23 bilhões em 2006. No ranking de remessas de latinos americanos para seus países de origem. Sem o dinheiro enviado pelos imigrantes, entre 8 milhões e 10 milhões de famílias viveriam abaixo da linha da pobreza. Considerando as características dos movimentos demográficos atuais, analisa as afirmações abaixo. A fronteira mexicana e a costa oeste norte-americana revelam seus principais portas de entrada dos imigrantes ilegais, assim como os países do Mediterrâneo o são para a Europa. Certíssimo. Imigrantes geralmente são essenciais para as economias desenvolvidas, pois servem como mão de obra barata e com poucos benefícios sociais e econômicos. Sim, está certo.
1 e 2 já está correto, já temos resposta aí. A já vamos eliminar. E a letra E. 3. Apesar do surgimento de uma classe local de extrema-direita, fortemente xenófoba e racista, nos países ricos, o imigrante do terceiro mundo pode ter papel importante na reversão do envelhecimento daquelas populações. Está certo também. 3. Elimina B. Na realidade, o impacto da imigração ilegal pode ser sentido no elevado índice de desemprego dos países centrais, que é maior que nos países subdesenvolvidos, pois concorre com os baixos salários pagos aos clandestinos. E aí, olha que está errado aqui, Arimaté, aqui, ó. Elevado índice de desemprego dos países centrais. Lá é baixo desemprego. Portanto, 1, 2 e 3. Tudo bem? E aí, para fechar a nossa aula, eu gostaria de dizer a vocês que foi um prazer ter estado com vocês neste momento. Agradecer ao grande Criador do Universo, o grande arquiteto desse equilíbrio, por tudo de bom que tem nos promovido. E agradecer principalmente a vocês, meus queridos jovens, a todos vocês, professores que estão aí junto com eles. Sem vocês, a nossa mediação não existirá. Muito obrigado e até o próximo encontro.